Quero falar aqui algo que vai nos ajudar a prosseguir na fé. Gênesis 45, aqui é a parte em que José ele se apresenta aos seus irmãos. José ele é vendido, ele chega no Egito, e lá no Egito ele se torna governador, e aí os irmãos dele chegam, e agora ele vai se apresentar aos seus irmãos. Gênesis 45, versículo de número 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes vendido para cá, para a conservação da vida. Deus me enviou adiante de vós. Então você vê que o José, ele não tinha mágoa no coração. Ele não tinha algo que tirasse virtude da fé dele. Irmãos, qualquer pessoa sem o Espírito de Deus, quando olhasse para alguém que fez maldade para ele, ia ficar revoltado. Agora, José tinha o poder. Ele tinha a autoridade. Já viu aquele ditado? Você quer conhecer uma pessoa, dá ela poder. Então agora nós estamos conhecendo o caráter de José. Agora nós não estamos falando da reputação dele. O que é a reputação? Aquilo que dizem, aquilo que falaram. Nós estamos vendo que se alguém falou algo da reputação de José, algo que foi ouvido de terceiro, de quarto e quinta pessoas, José, ele estava ali agora mostrando que a reputação dele estava sendo restaurada pelo caráter dele. O nosso caráter, ele restaura a nossa reputação diante daquilo que falaram. Eu vou repetir. O nosso caráter, ele restaura a nossa reputação diante daquilo que falaram. O que as pessoas dizem é responsabilidade delas. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Existe um monte de pessoas com depressão, existe um monte de pessoas com doenças emocionais, porque alguém falou algo dela. Esses dias uma jovem, ela cometeu suicídio, porque falaram que ela estava namorando um outro cara, que também é famoso. Eu não sei por que chegou nesse nível, mas talvez mexeu tanto com o caráter dela, e ela não teve condição emocional, inteligência emocional, para lidar com aquilo que estavam falando da reputação dela. Se ela tem esse entendimento, o meu caráter, ele tem condição de restaurar a minha reputação. Deixam falar o que quiserem, porque na hora da luta, na hora da provação, você vai mostrar realmente o teu caráter. Então José mostrou agora o caráter dele. E ele disse para os irmãos, além de não ter raiva dos irmãos, ainda disse para os irmãos, olha só, ele cuidando do emocional dos irmãos dele. Ele dizendo, não fique tristes, e nem vos pese os vossos olhos por ter me enviado para cá, porque Deus me enviou para a preservação da vida. Além de não ter mágoa dos irmãos, ainda tirou o complexo de culpa dos irmãos. É isso que acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos. A gente não passa, a gente não usamos o papel que é do diabo, porque o diabo é que é o acusador. O diabo é que é o acusador.
E se a gente passa a assumir esse papel diabólico, a gente passa a ser amaldiçoado, porque estamos usando a ferramenta do diabo. O pastor André mandou para mim um devocional segunda, que ele pregou domingo de manhã, e o devocional era sobre o Noé e os filhos dele. O Noé, ele se embriagou com vinho, e ele ficou, o pessoal, nu. Ele perdeu a noção de tudo, ele ficou nu. Um dos filhos de Noé chegou e zombou do pai. Meu pai está pelado. Suponhamos que o pecado de Noé, o Noé cometeu o pecado, ok? O outro viu o pecado do pai e zombou. E ainda chamou outro filho. Ele apresentou para o outro irmão a nudez do pai. E quando o outro vê o pai nu, ao invés dele zombar, ele vai lá, pega o pai e cobre o pai. Pessoal, o que pecou não foi amaldiçoado. O que cobriu a nudez não foi amaldiçoado. Mas o que zombou da nudez foi. Então nós precisamos ter inteligência emocional para entender que o nosso papel não é o papel diabólico, de acusador. Nosso papel é protetor das pessoas. Então olha que interessante o José. Ao invés dele dizer, jogar o complexo de culpa, o pecado dos irmãos na face deles, ao invés dele falar, vocês agora vão ter que me engolir. Agora vocês tentaram me acabar, mas agora eu é que tenho poder. Se eu quiser, acabo com a vida de vocês. E os irmãos deles iam ficar mais culpados, mais pensando, com angústia, porque o José era um homem poderoso. O José poderia fazer assim, ó, prendam eles, soldados, matem eles. O José era maior do que, ele era maior do que Faraó. Pastor, não é o segundo? Não, não era o segundo, não. Era o primeiro, porque Faraó fazia o que ele mandava. Então, Faraó, pessoal, ele estava no trono como o primeiro, mas na verdade o primeiro era José, porque José ditava as regras do Egito. É assim que funciona. Então, tudo que estava acontecendo no Egito é porque José, cheio do Espírito Santo, estava coordenando tudo aquilo. E aí ele fala para os irmãos dele, não tenha culpa. Olha só, além de não acusar os irmãos, foi lá e ainda jogou remédio nos irmãos dele para eles não terem complexo de culpa. Quem tem o Espírito Santo faz isso, irmãos. Ele despotencializa a culpa. Quem tem o Espírito Santo não acusa. Quem tem o Espírito Santo cobre a nudez. Tem um monte de pessoas na rede social descendo o pau na nudez do outro isso, o outro fez aquilo, o outro fez aquilo, o outro, pessoal, vão tudo prestar conta com Deus. Mas aquele que cobre a nudez, a Bíblia diz que na multidão o amor, ele cobre o pecado. Nós não estamos passando a mão no pecado, nós estamos dizendo que o pecado é perigoso, o salário do pecado é a morte. Mas nós temos que entender, pessoal, que nós não estamos aqui para cumprir o papel do diabo, acusar. Nós estamos aqui para cumprir o papel de Deus, que é despotencializar a culpa. Então, na hora da luta, nós mostramos qual é o time que nós pertencemos. Na hora que chega alguém diante de nós, com uma carga pesada do pecado, de uma culpa, porque errou, aí nós temos que mostrar qual é o lado que nós estamos, do lado do amor ou do lado do ódio. Nós estamos do lado do Espírito Santo ou do lado do diabo, porque se eu acuso, eu estou cumprindo o papel do diabo, porque a palavra diabo, ela quer dizer acusador. Eu acho fantástico isso aqui, quando José diz, não, meus irmãos, não fique triste por ter me enviado para cá. Deus me enviou, olha só no versículo 3, e disse José aos seus irmãos,
Eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não puderam responder porque estavam pasmados diante de José. Eles ficaram em choque, irmãos. O 4, e disse José aos seus irmãos: peçam, chegai-vos a mim. E então eles chegaram. Então disse ele: eu sou José, irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não entristeçais o vosso coração, e nem vos pese os olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha ele tirando a culpa dos irmãos dele. Quem não tem o Espírito Santo logo ia jogar na cara. Quem tem o Espírito Santo, irmão, é diferente. Olha o pai do filho pródigo. A Bíblia diz que quando o filho pródigo veio, o filho pródigo tinha feito o quê, gente? O filho pródigo tinha decepcionado o pai. O filho pródigo tinha desperdiçado os recursos que o pai tinha dado. O filho pródigo tinha mergulhado no pecado. Mas quando ele volta, a Bíblia diz que o pai, correndo, o abraçou e o beijou. E disse: filho, você estava perdido, e o que estava perdido foi achado. Então você vê que não teve. E aí, está vendo, seu cachorro? Eu não falei para você não sair daqui? Olha aí, já gastou tudo, e agora não vou dar mais nada para você. Pelo contrário, quem tem o Espírito Santo não lança em rosto mais culpa, mais complexo. Quem tem o Espírito Santo despotencializa a culpa do outro. Quem tem o Espírito Santo diz: você é uma bênção, Deus vai te usar. Você vai voltar a usar anel, você vai voltar a comer na mesa, aleluia. Você vai voltar a usar capa, você vai voltar a ter sandálias. Então quem tem o Espírito Santo faz isso. Versículo 6 diz assim: e já houve 2 anos de fome no meio da terra, ainda restaram 5 anos, 5 anos em que não haverá lavoura na cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra. José falou o seguinte: eu estou aqui porque Deus me mandou na frente, para que vocês tenham, para que os seus descendentes vivam. Então, gente, olha que ele falou: eu só fui na frente. O José, ele entrou no caminho do milagre quando ele foi vendido para o Egito. Você precisa entender que você entrou no caminho do milagre quando você recebeu a palavra de Deus. Quando você recebeu a revelação de Deus na tua vida, você já entrou no caminho do milagre. Porque na revelação da palavra tem cura. Na revelação da palavra tem prosperidade, tem livramento. Na revelação da palavra tem bênção sobre nossas vidas. Tem cuidado, tem zelo de Deus. E José falou: Deus me mandou na frente. Não reclame por estar aqui sozinho, porque os seus vão vir também aonde os celeiros estão sendo cheios. Os seus vão vir também aonde você está, porque os celeiros deles, se eles ficarem lá, ficarão vazios. Irmãos, não tem para onde eles correr. Eles vão ter que vir aonde tem alguém que foi primeiro na direção profética, com a bênção de Deus. Quem entendeu isso? Quem crê nisso? Irmãos, não tem para onde eles correr. Né, ministro? Vai chegar um momento em que eles não vão ter para onde correr. Eles não vão ter. Lembra o que a Bíblia diz? Haverá um tempo em que haverá fome e sede, mas não de comida, mas da palavra de Deus. Pessoas andarão de oriente a ocidente, atravessarão um mar por causa de uma palavra. Irmão, foi o que eles fizeram. Eles saíram de Canaã e eles tiveram que descer para o Egito, porque só lá tinha direção profética e só lá tinha celeiro cheio. Amém. Aleluia. Irmão, eles vão querer vir aonde nós estamos, porque nós estamos na direção profética e tem celeiro cheio, tem palavra.
tem cura, tem restauração. Então José entrou no caminho dos milagres. Como que eu gosto disso? Então, olha o versículo 7. Pelo que Deus me enviou na frente de vocês. Diga, eu estou na frente deles. Olha lá, para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Cara, vocês não sabem, mas eu quero dizer para vocês, vocês terem me enviado para cá, foi um livramento para a própria vida de vocês. Por isso que José, outrora, ele diz, Deus transformou a maldição em bênção. Irmão, por que Deus transformou a maldição em bênção? Por que não foi uma maldição para José ir para o Egito? Sabe por quê? Porque ele estava debaixo de uma direção profética. Deus já tinha falado para ele, quando você está debaixo de uma direção profética, de uma unção, quando você está debaixo de uma direção profética, você pode ser vendido, revendido, pode te caluniar, falar do teu caráter, pode falar da tua reputação. Deus, pessoal, vai mudar tudo isso, porque quando você tiver com o poder na mão, você vai mostrar quem você é, cheio do Espírito Santo, despotencializando culpa e dizendo, eu vim na frente para ser uma bênção para a tua vida, para te dar livramento. Então José, ele diz para os irmãos dele, eu vim para frente, Deus me mandou para conservar a vossa descendência, as suas gerações, as suas descendências, porque se a geração não fosse conservada, não teria descendência. E tem mais, eu vim para cá, para que acontecesse na vida de vocês um grande livramento. A luta de José foi o livramento da casa dele. A tua luta, irmão, é o livramento da tua casa. É o livramento dos seus. Não reclame porque você veio na frente, não. Você veio na frente porque Deus tem um propósito através de você para levar a eles o livramento. E está acontecendo isso agora. Aleluia. Eu creio nisso. O versículo 8 é incrível, que diz assim, assim não fosse vós que me enviastes para cá. Olha para mim. José entendeu, irmãos. Quando você entende as coisas, você despreza a afronta. Lembra que eu preguei aqui no Natal, onde eu ungi, lavei os pés da igreja, com muito amor e temor. O Senhor Jesus, ele quis lavar o pé do Pedro. E Pedro falou, não, o meu pé o Senhor não lava. Porque o Pedro, ele sabia que isso era papel do servo. E Pedro não estava fazendo isso por maldade. O Pedro estava fazendo isso por temor. Ele falou, não posso lavar o pé do meu Senhor. Eu não tenho condição. Aliás, não posso deixar que o meu Senhor lave o meu pé. E o Pedro achou que isso era uma falta de respeito, mas Jesus queria, pessoal, dar para ele exemplo. Tanto é que ele fala, vocês me chamam de mestre e de Senhor, e realmente eu sou. Mas eu fiz isso para ser exemplo para vocês, assim como eu fiz com vocês. Façam com os outros também. Então foi uma agenda de Jesus dando exemplo. Aí Jesus fala assim, ó, Pedro, você não entendeu agora. Você não entende agora, mas vai entender depois. Foi o que aconteceu aqui no versículo 8. Vamos ler de novo? Assim não fosse vós que me enviaste para cá, senão Deus. Olha para mim. Eu acredito que José, no meio de tudo aquilo, talvez ele não murmurou, mas ele pensou, meu Deus, eu tenho uma palavra profética. Eu sou filho do pai, eu sou neto do pai da fé, que é Abraão. Eu sou filho de um patriarca. Eu recebi uma palavra, recebi oração. Eu tenho direção de Deus, sou um homem de Deus. E por que eu estou passando por tudo isso? Talvez naquele momento ele não entendeu. Pedro, vou lavar o teu... Não, vou lavar sim, porque se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, pode lavar tudo. Ele diz, você não entende agora, mas vai entender depois. Olha o José entendendo.
assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus que tem me posto por pai de Faraó. Aleluia! José entendeu, irmãos. Agora ele está assim, rapaz, agora eu estou entendendo porque eu fui vendido, revendido. Agora eu estou entendendo porque aquela mulher me caluniou. Agora eu estou entendendo porque eu fui preso. Porque Deus me colocou por pai de Faraó. A luta dele, pessoal, foi transformada em testemunho, porque ele estava no caminho do milagre. A nossa luta vai se transformar em testemunho, porque nós estamos no caminho do milagre. Estamos numa luta, mas estamos debaixo de uma direção profética. Diga graças a Deus. Você não entende agora, mas você vai entender depois. Você não entende agora, mas você vai entender depois. José entendeu depois. Olha o entendimento que ele tinha agora. Agora ele não estava dizendo, nossa, por que eu estou passando por isso? Agora ele estava dizendo, agora eu sei porque eu passei por isso. Porque Deus me enviou para cá. No caminho dos milagres. Às vezes nós estamos no caminho dos milagres e alguém quer tirar de nós, pessoal, nos tirar do caminho do milagre. O diabo usa pessoas para tentar nos tirar do caminho do milagre. Usou aquela mulher. Tentava José todos os dias, sim ou não? A mulher bonita, a mulher de Potifar. Há quem diga, dentro dos estudos aqui, a Bíblia diz que Potifar, eunuco de Faraó. Eunuco, você sabe o que é eunuco, pessoal? Eunuco é um homem que ele é capado. Ou ele é capado, eunuco pode ser naturalmente. O que é um homem eunuco? Um homem que não tem prazer, não tem libido. Então há quem diga que esta mulher estava nesta luta, propriamente, subindo nas paredes, exatamente porque o marido era eunuco. Então ela tinha essa, e ela não podia, pessoal, casar com outra pessoa, ela era casada. Quem entendeu? O homem podia, a mulher não. Então elas, dentro daquela tentação, você imagina uma mulher bonita, dentro, com os hormônios à flor da pele, passando uma luta e uma tentação dentro da casa dela. Mas José, ele resistiu porque ele estava no caminho do milagre. Irmão, tem muitas coisas que nós vamos passar. Mas nós vamos resistir porque nós estamos no caminho do milagre. Se nós queremos que a nossa luta se transforme em testemunho, resista. Você está querendo ir embora de casa, resista, não vai não. Se arrepende, pede perdão. Toda luta, todo casamento tem luta. Pastor, estou querendo dar cabo na minha própria vida. Não dá não. Você está no caminho dos milagres. Essa tentação de dar cabo na sua vida é porque Deus vai transformar a sua luta em testemunho. Esta palavra aqui é uma palavra de Deus, irmãos. Você não entende agora, pastor, não entendo, quanta luta, eu oro, dou dízimo, dou oferta, faço jejum, mas eu não estou entendendo. Você não está entendendo, mas você vai entender depois. Olha José entendendo. Vamos ler o versículo do entendimento agora. Assim não fosse vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como gerente de toda a terra do Egito. Ele falou, olha que maravilha, agora eu estou entendendo. Deus me trouxe para cá para mim se tornar um líder. Deus me trouxe para cá e me colocou por pai de Faraó. Por isso que eu falo para você que José era maior do que Faraó, porque ele era pai de Faraó. O Faraó, no trono, no cargo, ele era acima de José. Só no trono e no cargo. Só no papel, porque na prática era José que era o pai dele. Era José que dava o conselho. Era José que tinha direção. Porque tem lugar, pessoal, que quem vai governar não é o que está no cargo, é quem é cheio do Espírito Santo. Recebe isso aí, hein? Recebe isso aí, hein? Tem lugar que quem vai governar não é o patrão, é quem é cheio do Espírito Santo. Jacó falou para o tio, vou embora tio. Não, não vai não, porque eu tenho experimentado que o Senhor tem me abençoado por amor de ti. Porque quem governava lá não era o patrão, quem governava era o funcionário cheio do Espírito Santo. Quem recebe esta palavra? Irmão, isso aqui é muito incrível.
no caminho dos milagres. O diabo usou aquela mulher para tentar tirar José do caminho dos milagres, mas ele resistiu e continuou no caminho do milagre. Como nós pregamos aqui domingo, ontem o pastor André ministrou lá em Valinhos também, esta palavra, aquela menina que estava na casa do Naamã, ela deu uma palavra para Naamã. Você vê que ela estava lá, irmãos, ela era escrava, mas ela não ficou murmurando, não. Se Deus fosse bom mesmo, não me colocava aqui, não. Deus continua sendo Deus, mesmo estando aqui onde eu não quero estar. E ela falou para o patrão, viu a luta do patrão, a luta da família. Ela falou, não posso me calar. Eu preciso me manifestar aqui agora como mulher de Deus. Ei, patrão, eu não sei se eu posso me dirigir ao Senhor, mas eu tenho visto o seu sofrimento, eu quero te dar uma palavra. Existe um homem de Deus lá em Jerusalém que pode te ajudar. O nome dele é Eliseu. Se você estiver diante dele, te restaura desta leva. Ela acreditava no sacerdote dela, irmão. Ela acreditava que o sacerdote dela era homem de Deus. Ela criou uma expectativa dentro do coração daquele homem. E quando ela fala isso, o Naamã entra no caminho dos milagres. No meio do caminho, quase ele sai do caminho do milagre. Quem quase que tira ele do caminho do milagre? Como o pastor André pregou ontem, o orgulho dele. Ele estava acostumado a receber, aliás, ele estava acostumado a dar ordens. Só que aquele dia ele recebeu ordem. E a gente tem que entender, irmão, que às vezes a gente tem que receber para a gente permanecer no caminho do milagre. Às vezes a gente quer dar a ordem, quando a gente tem que receber, irmãos. E ele foi tão simples, ele foi tão humilde, que ele foi tão orgulhoso que quase que ele sai do caminho do milagre. Aí, graças a Deus, que Deus sempre levanta a gente para andar no caminho do milagre. Ele ficou indignado quando recebeu uma ordem de Deus. Ah, não vou fazer isso, para que isso? Era uma direção profética, então obedeça, irmão. Não entra na vibe da crítica. Você está debaixo de uma direção de Deus, direção profética. Ao invés de murmurar, entenda, eu estou no caminho dos milagres. Você só pode questionar, você pode questionar se estiver fora da palavra, mas se estiver na palavra, creia. Não está na palavra? Tá, deixa eu ler. Lembra que nós estudamos na quarta-feira passada, a igreja de Bereia, quem lembra? A igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. A Bíblia diz, Atos capítulo 17, versículo 11. A igreja de Bereia, ela examinava a Escritura para ver se realmente era conforme eles criam. Igreja de Bereia. Espera aí, estão falando aí, deixa eu ver. Não está na palavra? Eu examinei, eu creio. E aí, o que acontece? O menino disse para ele, meu senhor, se o profeta te pedisse para fazer outra coisa, você não faria? Ele diz, eu faria. Quanto mais mergulhar 7 vezes. Graças a Deus que Naamã estava andando com alguém que queria que fez com que ele voltasse para o caminho dos milagres. O orgulho dele tinha tirado ele. Então, pessoal, tem gente que é usado por Deus para nos colocar no caminho do milagre, no caminho da restauração. Agora, só para a gente concluir aqui, Juízes, capítulo 13.